Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que essa mensagem, ao chegar até os vossos ouvidos, encontre-os todos bem, com saúde e em paz. Glória a Deus. Irmãos, fui convidado pelo Joabe, que desde já agradeço o convite, para transmitir uma palavra aos vossos ouvidos. Quero também agradecer ao pastor Sinésio pela confiança que nos tem dado e quero agradecer a todos os integrantes do grupo. Este grupo tem sido uma bênção. Temos acompanhado belíssimos louvores, pedidos de orações, testemunhos que têm edificado a vida de cada um de nós. Prova viva de que a igreja não está parada, de que a igreja é um organismo vivo. Eu disse no início que iria levar uma palavra até os vossos ouvidos. É verdade. Eu posso transmitir sim uma boa palavra até os vossos ouvidos, até os vossos corações. O Espírito Santo se encarregará de levá-las. Pois é, irmãos, eu não vou falar nada de tristeza. Eu acho que nós já temos visto e ouvido tristezas demais. Eu quero trazer uma boa palavra. A palavra de Deus, ela é sempre boa. Ela é a palavra que nos alimenta, que nos fortalece e que nos dá esperança. O que mais estamos precisando no momento é de esperança. Temos visto e todo dia acompanhado pessoas desesperançadas. Pessoas achando que o mundo chegou ao fim. E não é assim. No meio do caos, nós temos esperança. Nós, povo de Deus, somos o antídoto para o mundo. Nós temos o antídoto para o mundo porque nós temos a palavra de Deus encrostada em nossos corações. Compete a nós disseminar esse antídoto que cura a alma. Glória a Deus. Fiquei pensando, irmãos, quando eu fui convidado pelo Joabe para trazer essa mensagem hoje, o que dizer para a igreja? O que eu diria para a igreja? Fui falar com Deus. E não demorou muito. Enquanto orava, Deus me trouxe à mente e ao coração um versículo da palavra de Deus. E é sobre este versículo que a gente vai falar. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 18, 19, 20 e 21. Se você achou, acompanhe comigo. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. Irmãos, o contexto histórico aqui desse poema lindo não é um poema de desesperança, mas é um poema de esperança. É bem verdade que no decorrer desse livro de Lamentações existe sim um tempo de desesperança, a ponto de Jeremias dizer que tinha acabado as suas esperanças. Por quê? Porque, irmãos, quando ele escreveu este livro aqui, de Lamentações, foi por volta do ano 586 a.C. Foi justamente o ano em que a Babilônia invadiu Jerusalém e devastou Jerusalém, levou o povo preso, arrastou pelo meio da cidade as virgens, só ficou os pobres. Nós não sabemos por quê, por um desígnio de Deus, que Jeremias não foi, Jeremias também ficou. Mas o mais curioso de tudo isso é que durante 40 anos, Jeremias
pregou que isso aconteceria. Durante 40 anos, Jeremias avisou ao povo de que o caos iria se abater sobre a cidade de Jerusalém. E o povo não deu ouvido. O povo estava como que surdo para a palavra de Deus. Então, um dia, isso aconteceu. Durante 2 meses, a cidade de Jerusalém foi rodeada, foi sitiada. Ninguém podia entrar na cidade. Ninguém podia sair da cidade. Ninguém podia sair para comprar alimento. Ninguém tinha alimento em casa. Ninguém conseguia sair para comprar água, para comprar absolutamente nada. A fome, a peste, a desgraça se abateu sobre a cidade, que havia sido avisada por 40 anos por pelo menos 2 grandes profetas, Jeremias e Amós. Depois vocês acompanhem Amós, principalmente o capítulo 5, versículo 18, que tem muito a ver com o que a gente está estudando aqui. Então Jeremias, ele estava sentado, quando ele estava escrevendo esse capítulo, na escadaria do que sobrou do templo. O templo foi totalmente destruído. E aquilo que sobrou, Jeremias então começa a escrever e começa a chorar. Por que Jeremias ele é tido como o profeta chorão? Porque durante 40 anos ele avisou o povo de que isso aconteceria. E o povo não deu a mínima. Então ele chorava, porque ele sabia que aconteceria, era iminente. Ele sabia, mas o povo não estava nem aí. Até que veio. Os babilônios vieram e destruíram a cidade. E destruíram o templo. E levaram presos os jovens, as moças, os ricos, os mais velhos. Só ficaram em Jerusalém os pobres e os camponeses, aqueles que não tinham nada. A cidade foi queimada, o templo foi destruído, não sobrou nada. E Jeremias, triste, chorava, mas chorava copiosamente, não com remorso, mas com pena, com dó. Porque durante tanto tempo ele tinha avisado. Por que o povo não acredita? E curioso é que Jeremias, ele tinha várias promessas de Deus de que as coisas seriam diferentes. Só que o que Jeremias estava vendo e passando era completamente diferente de tudo aquilo que Deus lhe havia prometido. Ele tinha motivos para chorar. Ele havia avisado que aquilo aconteceria, o povo não tinha dado a mínima. Mas e as promessas de Deus? E agora? Deus havia lhe feito várias promessas de que as coisas dariam certo. E ele contava, Jeremias contava com o arrependimento do povo, mas o povo não quis saber. Então Jeremias, sentado nos degraus da escadaria do templo, daquilo que sobrou do templo, ele começou a dizer, ele começou a perder as esperanças e a dizer assim, olha, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Eu não tenho mais esperança no Senhor. Acabou para mim. Tudo aquilo que eu mais temia aconteceu. E olha que o povo foi avisado. Pois é. Então, irmãos, Jeremias ele tinha sim motivo de sobra para chorar, para lamentar. Ele não estava chorando, não estava lamentando à toa. Agora eu me pergunto, como que se deu essa repentina mudança de atitude, essa repentina mudança de pensamento? Porque você lê no versículo 18, que ele disse, como eu acabei de repetir, acabou a minha esperança no Senhor. Minha alma, no 20, continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele lembrava de tudo que tinha acontecido, ele tinha visto, ele tinha presenciado tudo. As virgens da cidade sendo estupradas, sendo levadas cativas, as crianças sendo carregadas como animaizinhos, ele tinha visto.
ele ali por um instante, ele perdeu as esperanças. Mas no versículo 21, que é o versículo que eu quero trabalhar, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que pode dar esperança em meio ao caos? O que poderia dar esperança a Jeremias em meio ao caos? O que pode dar esperança a nós, igrejas de hoje, em meio ao caos que estamos vivendo? Certamente Deus começou a lembrar para Jeremias da maneira como Deus havia tirado o povo do Egito. Certamente Deus começou a trabalhar na mente de Jeremias como Deus havia alimentado o povo no deserto por 40 anos, com maná. Certamente Deus começou a trabalhar na mente de Jeremias quando Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho. Ou talvez Deus tenha trabalhado na mente de Jeremias quando, durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto porque a noite era muito gelada. Ou talvez Deus tenha trabalhado na mente de Jeremias quando Deus colocou durante o dia uma coluna para cobrir o sol e fazia com que eles não fossem castigados pelo calor do deserto. Observem que sempre Deus está cuidando. Mesmo em meio ao caos, Deus está sempre cuidando do seu povo. Então, de repente, Jeremias começa a lembrar de tudo isso. E Jeremias olha para a cidade devastada. A cidade que Jeremias agora não tinha nenhum motivo a não ser para chorar. Mas o Espírito de Deus começa a falar na sua mente. Essas coisas que eu acabei de falar, lembra-te de como eu tirei o meu povo do Egito com mão forte. Lembra-te, Jeremias, de quando eu abri o mar, de quando eu alimentei o povo. Lembra, Jeremias, lembra disso. Jeremias começa a se fortalecer. Jeremias começa a se animar, glória a Deus. Jeremias começa a ter força. E em meio ao caos, ele diz essa palavra maravilhosa: eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Irmãos queridos, diante do momento que estamos passando, olhamos e vemos caos. Não é motivo para nós nos desesperarmos, porque nós temos uma esperança. Vamos começar a lembrar, como Jeremias, de onde a gente veio, de quem nós éramos, do mundo perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Vamos começar a lembrar dos nossos entes queridos, das pessoas que estão conosco, adorando e nos ajudando em oração. Vamos começar a lembrar de quantos mares o Senhor Jesus abriu para que passássemos. Mar no sentido figurado, mares de problemas, de dificuldades, de desemprego, de falta de dinheiro. De quantas vezes Deus nos refrescou a vida com a nuvem da sua glória. De quantos problemas, de quantas vezes nós que tivemos vontade de abandonar tudo, de deixar tudo. Mas Deus, com a sua paz, com a sua longanimidade, com a sua bondade, veio com aquela nuvem de paz e refrigerou a nossa vida e nos deu a paz. Neste momento, irmãos, que é o momento difícil que estamos passando, eu quero que você traga à memória somente coisas que te dê esperança. Paremos de ficar pensando no caos, paremos de ficar imaginando o pior. Vamos pensar no melhor, naquilo que Deus tem para nós. Nós temos, irmãos, a esperança da glória. Eu, você, temos motivos de sobra para sorrir, mesmo em meio ao que está havendo aí fora. O mundo está um caos, mas o céu já está preparado. O mundo está um caos, mas a igreja não.
A igreja não está em crise, porque nós temos a esperança da glória. Então, irmãos, faça como Jeremias. Jeremias tinha sim, como eu e você, temos sim oportunidades, momentos, situações de sobra para lamentar. Mas vamos olhar com um pouco mais de ânimo para aquilo que eu era, para aquilo que eu sou, para o lugar de onde eu vim e para o lugar para onde eu e você vamos. Faça como Jeremias. Lembre que há uma esperança, que nem tudo está perdido, que nada está perdido. Glória a Deus, louvado seja Deus. Às vezes, irmãos, é necessário acontecer isso para mostrar que sem Deus nós não somos nada. É verdade que as coisas depois vão voltar ao normal, que as pessoas não vão mudar. Pode ser que primeiro, segundo mês, as pessoas tenham um temor maior. Mas não se iludam. Não deposite confiança. Não gere grande expectativa na humanidade. A humanidade vai esquecer tudo isso. E em pouco tempo estará fazendo tudo que tinha feito anteriormente. Não se iludam. Muitas vezes, irmãos, as folhas caem, mas a árvore não morre. A árvore, ela suporta firme o inverno, na certeza de que a primavera vai voltar, trazendo flores, frutos. Por isso, não desanime diante de qualquer que seja dificuldade. Deus está presente em cada estação da sua vida e da minha vida e da nossa vida. Anime-se. Tenha ânimo. Se suas folhas caírem, certamente a primavera vai chegar, trazendo novos frutos e novas flores, para que você alimente o próximo. Se alimente e com as suas flores, você possa perfumar o mundo com o bom e suave cheiro de Cristo. Não é momento para desânimo. Não é momento para desespero. Espere em Deus e tenha certeza e convicção de que a nossa fé não é vã. A nossa fé, nós temos uma certeza, irmãos. Assim como Jeremias foi buscar uma certeza lá dentro, nós temos a certeza de que as coisas melhorarão, principalmente para nós, filhos de Deus. Tenha fé e esperança. Anime-se. Acorde com um sorriso nos lábios. Diga bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de agradecer a Deus, qualquer que seja o momento. Em tudo. Deus tem cuidado de mim e de você. Jesus te ama. Demonstre também o seu amor a Deus, amando o próximo. Demonstre também o seu amor a Deus, agradecendo a Ele cada manhã, cada noite. Ah, mas se eu só tenho a minha vida, você tem tudo. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, você tem o necessário. Você tem um coração batendo dentro de você. Você tem mãos, você tem olhos perfeitos, você tem inteligência, você tem uma alma, você tem um espírito para adorar a Deus. Irmãos, não desanime, tá? Eu sei que alguém pode falar, Djalma, você não está na minha pele. Por isso que você diz assim, não desanime. Mas sabe o que é, irmãos? Não fique achando que a sua dor é maior do que a dor do outro. Por favor. A maior dor do mundo, quem sofreu foi Jesus. E ele nunca reclamou. Pelo contrário, na agonia da cruz, com as suas mãos cravadas, com os seus pés cravados, com pregos gigantescos, sentindo dores horrendas, que é indescritível, Jesus sendo caluniado, maltratado, cuspido, vituperado,
No meio de dois ladrões, aquele que só fez o bem, um dos ladrões dizia para ele: você não é nada, você não é ninguém, porque se você fosse alguém, você desceria daí e salvaria a nós e a ti. Mas o outro dizia, sentindo as mesmas dores e reconhecendo a sua culpa, ele dizia, ele pregou o evangelho na cruz. Ele disse em meio à agonia: você não teme a Deus, estando na mesma condenação. Nós de fato estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas esse homem nenhum mal fez. E olhando para Jesus, disse: Jesus, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. E o que me encanta é que para Jesus salvar, não existe circunstâncias. Mesmo morto, sofrendo dores, Jesus disse: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso não é algo que massageia a nossa alma. Saber que Jesus dá oportunidade para todos. Nós, irmãos, estamos passando essa pandemia porque os nossos feitos merecem. Mas Jesus está cuidando de nós, está cuidando de mim e cuidando de você. Não desanime. Nós não somos crentes circunstanciais. Haja o que houver, acredite. Traga à memória somente aquilo que te dá esperança. Traga à memória somente coisas que te mostram um futuro melhor. Que Deus abençoe você. Que Deus, esta noite, te dê um sonho de esperança. E que assim seja em nome de Jesus. Amém.